como eles possuem as mesmas características de comprimentos iguais, ele aceitou a configuração Banzo 1 para todos os elementos que eu escolhi. Faça a verificação de alguns e perceba que os grupos estão como Banzo 1. Muito bem, o que eu vou fazer agora é selecionar estes banzos superiores comprimidos aqui e vou vir em comprimento de flambagem, configuração de flambagem, clico nos 3 pontos, vou deixar como banzo 2 e aqui eu vou deixar como deslocável em torno do eixo horizontal, vou colocar o fator 0,9. Em torno do eixo vertical, vou deixar deslocável também, muito embora o que importe aqui, neste caso, eu estou entrando com um fator, né? Esta deslocabilidade interfere se você pedir para calcular o coeficiente K. E é somente isso que eu vou fazer para estes elementos. Venho em resultados, ele terá que verificar os 4 casos, regenero. E está aqui a verificação dos lambdas, né? Em torno do eixo horizontal, em torno do eixo vertical. E está verificado essa limite de serviço. Salvo. Verifico se já veio aqui a configuração certinha. Muito bem. Agora o que eu vou fazer é a configuração de flambagem dos banzos. Então eu vou filtrar aqui pelas camadas, deixar somente perdão. Agora eu vou fazer somente as diagonais. Eu vou filtrar aqui as diagonais. Vou selecionar todas, porque todas possuem as mesmas características, né, geométricas, os mesmos comprimentos em torno dos eixos principais. Venho aqui, ó, elemento. E aí vou clicar aqui nos 3 pontos de flambagem. Esse meu grupo de configuração de flambagem será chamado de diagonal. Vou manter, neste sentido, pode haver uma deslocabilidade global. No sentido de translação aqui é muito rígido, né? Um sistema treliçado, então é pouco deslocável. Eu vou explorar um pouco isso daqui no montante. Mas, como eu disse, a gente vai entrar com fator, então isso aqui independe. Perceba que eu vou colocar aqui em y, fator 0,9, considerando a nossa premissa lá da 16239, que a gente pode considerar para montante 0,9, dada a verificação daquele beta. E para z, eu vou colocar também como fator 0,9. De qualquer forma, eu vou deixar aqui deslocado também. Venho em resultados, ele fará a verificação de BOTs em todas as diagonais. Regenero aqui. Se por acaso ele não fizer, tiver avisando que não foi atribuído, você precisa rodar o modelo antes, né? Você precisa analisar o modelo, processar o modelo antes de fazer a configuração de flambagem, para que ele faça esta verificação aqui. E aí ele fará a configuração de flambagem das diagonais direitas e esquerdas, calculando o comprimento geométrico, o coeficiente de flambagem e o comprimento de flambagem, que é o geométrico vezes o K, e verificando as BOTs dele aqui. Salvo. Ok. O que eu vou fazer agora é nas montantes, atividade por camada, montante. E aí, a montante, ela participa no plano da treliça principal, das duas treliças principais, como elemento da treliça. Então, eu vou considerar como 0,9 quando ela está atuando no sentido da treliça, e no outro, que ela forma um pórtico rígido, que com a transversina superior e inferior, eu vou pedir para o próprio software calcular, e eu entendo que existe uma grande deslocabilidade nesse sentido aqui, então eu vou colocar como deslocável. E aqui, primeiramente, eu quero verificar qual que é o meu eixo local, para eu poder configurar certinho a minha flambagem. Então, venho aqui, estrutura, eixos locais. E eu vou desativar com o botão direito aqui e vier aqui na ajuste de parâmetros de visualização. Vou desativar os nós, elemento de malha e união intersecção. Ok. Aqui eu tenho o meu eixo local, então ele está articulado somente no plano da treliça principal, que neste caso aqui do eixo local é em torno de
Z. Então vamos lá agora fazer o coeficiente de flambagem destes elementos. Selecione todos. O magenta é ruim de você perceber que foi selecionado porque ele esconde, né, quando a cor de selecionado aqui do CIA, que é o próprio rosa, né, CIA, magenta. Então venho aqui na configuração de flambagem, 3 pontos. Vou criar uma configuração de flambagem chamada montante. Então aqui, vamos entender aqui um pouquinho do que eu falei. Bem, eu quero que ele seja um pórtico nesse sentido, né? Então, esse pórtico ele tem possibilidade de deslocar, né? Eu não vejo como tem a grande rigidez aqui nessas ligações, então deixo ele aqui como deslocável e eu quero que ele calcule em torno de Y. Quero que ele calcule esse K. Em torno de Z, eu vou vou manter como fator, né? Que ele participa do plano da treliça principal. E vou deixar como deslocável também, certo? E aí ele vai fazer essa configuração aqui. Eu já venho em resultados para ver o que ocorre, qual o valor de K que ele vai determinar, regenero. Damos zoom aqui. Perceba que ele estimou um K, um coeficiente de flambagem de 1,35 para a direção Y, né? Em torno de Y, em torno do eixo horizontal da seção transversal, e um K de 0,9 em torno de Z, aqui calculando as flambagens, o coeficiente de flambagem, calculando aqui os lambdas da flambagem e fazendo esta verificação. Então você pode tanto estimar um K de acordo com as suas premissas normativas, ou pedir para que o próprio CIA estime o valor do K. E aí ele vai ter aqui, ele não aplicou nos demais, perceba que ele, montante, aqui não está como montante, então você seleciona aqui, ó, montante, configuração de flambagem, e aqui também já estava. Então ficou faltando só isso aqui por causa dessa dificuldade de visualizar o elemento selecionado. Então o que me falta agora é configurar a flambagem dos contraventamentos. Venho aqui nas camadas, vou deixar somente os contraventos. Eu não vou alterar a configuração de flambagem das transversinas, porque eu quero que ela trabalhe como uma viga. Entretanto, quero que o próprio CIA calcule as suas rigidezes. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu quero, como eu tenho todos os elementos muito característicos, né, as configurações são iguais, né, de todos, eu vou selecionar todos. E vou vir aqui em estrutura. Ele não aparecerá a configuração de flambagem porque ele está selecionando um punhado de coisa aqui. Então eu venho aqui, ó, e eu coloco somente elemento. E aqui na configuração de flambagem, clico nos 3 pontos. Muito bem. O que eu vou fazer aqui é tentar interpretar com vocês como que eu posso determinar essa configuração de flambagem dos contraventamentos. Eu vou colocar o nome aqui de configuração grupo de flambagem de contravento. Em torno de Y, que é o eixo horizontal da minha cantoneira, eu vou colocar como 1, fator 1. E aqui por que 1? Porque geralmente a gente, quando não tem critérios mais definidos ou mais elaborados de determinar o coeficiente de flambagem para elementos reticulados, treliçados, a gente acaba adotando 1 devido à sua baixa rigidez na rotação nas conexões. Então eu vou colocar como 1 mesmo, certo? Fator 1. E aqui está poluindo um pouco essa configuração aqui de exibição. Deixa eu voltar antes aqui e ocultar um pouco essa simbologia aqui de rótulos. Aí eu tenho aqui somente os eixos locais que eu vou precisar para interpretar aqui a minha cantoneira. Então deixa aí essa simbologia. Vamos agora voltar lá. Seleciono tudo. Venho aqui em flambagem. Vamos lá. Então perceba que ele vai abrir aqui, ó,
em um das minhas cantoneiras, dos meus contraventos, a seguinte possibilidade. Em torno do eixo horizontal, eu quero que ele seja um fator de 1. Você pode pedir para o próprio CIA calcular. E aqui ele está mostrando que neste plano aqui, né, horizontal, existe uma restrição ao deslocamento. Eu interpreto que essa conexão aqui não dá essa rigidez e restrição a este deslocamento, essa translação aqui ao longo de Z, né, ou flambagem em torno de Y, que é o eixo verdinho, então eu vou desativar isso. Vou deixar dessa forma. E aí, fator 1, ok. E aí, em torno do eixo vertical, ou seja, essa translação aqui, sim, realmente aí eu concordo que há um impedimento, certo? E eu vou colocar como fator 1 também. E vou deixar deslocado. Toda essa estrutura é bastante deslocada, né? Globalmente falando, tá? Isso não tem a ver com as condições de contorno da barra, isso tem a ver com o deslocamento global da estrutura. Deixo o fator 1, o Z, o Y, fator 1, faço a verificação aqui, resultados, regenero, e você vai perceber que eu tenho meus lambdas aqui de verificação com o K igual a 1, tanto em Y quanto em Z, e todos passaram nesta verificação de SBOTs. Se você voltar aqui em configurações, somente para verificar aqui, ó, então, em torno do eixo horizontal, eu não tenho essa restrição, impedimento aqui de flambagem, mas em torno do eixo vertical da seção transversal, sim, né, eu tenho esse impedimento, esse X, esse cruzamento, essa intersecção é bem travada e não vai permitir que ocorra essa possibilidade de translação em torno do eixo vertical Z, da seção transversal. Somente em torno do eixo horizontal Y da seção transversal. Então eu salvo, configurei todas as flambagens de todos os elementos, exceto das transversinas, que eu vou deixar que o CIA estime de forma automática. E aí eu tenho a nossa estrutura já totalmente configurada com seus coeficientes de flambagem. Mais uma vez, os coeficientes de flambagem eles podem ser presumidos e estimados de uma forma mais precisa, ou você pode se escorar nas hipóteses mais simplificadas da NBR. Neste caso, eu estou indo pela 8800 e pela 16239, exceto pelo montante aqui que eu pedi para que o próprio CIA calculasse um K em relação a esse pórtico aqui neste plano XZ. Ok? Então é isso, pessoal. O próximo passo agora é a determinação de criação de carregamentos, aplicação dos carregamentos e criação de combinações. Até o próximo vídeo.